Fala, Steve. Esse vídeo aqui é um dos últimos pilares da aprovação. Não vai ter vinheta, já vou direto ao ponto. E é um assunto muito importante, porque os pilares, pessoal, basicamente é a mentalidade que um estudante de alto rendimento ele precisa ter, tá? E esse vídeo eu vou falar sobre o pilar da resiliência. É muito comum, mais comum do que parece, um estudante reprovar uma prova de concurso. A regra é a reprovação. A exceção é a sua aprovação. E você não pode se permitir ficar ao solo quando tem uma reprovação. É natural que você fique triste, mas você precisa rapidamente se recuperar e voltar ao rumo. Eu devo isso a alguns fatores, né, da pessoa ficar um pouco triste e não conseguir ter aquele retorno positivo para os estudos, a pessoa querer muito algo. Quando você quer muito algo, você acredita que aquela prova vai ser a prova da sua vida, né? Quando você quer muito algo, você constrói sua vida toda em torno daquilo, e aí se o resultado ele não for de acordo com a sua expectativa, você vai ter um retorno mais doloroso. Quando você tá nessa maratona dos concursos públicos, você eventualmente você vai cansar. Você vai ficar um pouco cansado e vai querer desistir. Isso se você não for aprovado rapidamente. Isso acontece porque é um pouco exaustivo mesmo, ainda mais quando você não conseguiu nada. Só que se você for resiliente, você vai conseguir. Todos os estudantes, todos os concurseiros, todos os aprovados que eu conheço hoje, são pessoas que foram resilientes. Elas tentaram até dar certo. Há um ou outro que ele foi aprovado na primeira prova e ele não precisou passar por essa etapa. E ninguém precisa passar por todas as etapas. Às vezes, o seu pilar da disciplina sempre foi muito bom, sempre foi muito alto. Mas algum outro pilar ali você precisa ajustar. E quando você define que aquela prova é a prova da sua vida, você deixa de lado aquela mentalidade de que o concurso é uma coisa de médio e longo prazo. O concurso, na maioria das vezes, não é você que escolhe a prova que vai passar, é a prova que te escolhe. Por quê? Eu já falei isso em outros vídeos. Você vai ter um acúmulo de conhecimento. Existem pessoas que acumulam esse conhecimento em pouco tempo, existem pessoas que tiveram uma base no ensino médio e na faculdade boa, e elas vão carregar isso para a vida delas. Mas quando você não tem, fica um pouco mais difícil. Foi o meu caso, eu acho que é o caso da maioria de todos nós. Então, o que eu posso passar para vocês sobre a resiliência? Eu poderia falar basicamente, reprovou, volta a estudar. Mas não é assim. Ser resiliente é um pouco mais complexo que isso. É você entender que você vai passar por essa fase de reprovação. Às vezes você passa no objetivo e reprova no TAF. Às vezes você passa nos dois e reprova no psicotécnico. Às vezes você passa em tudo e reprova numa prova oral. Isso é perfeitamente normal. A questão que eu trago aqui é você se levantar o mais rápido possível, vai lá no pilar da autoavaliação, olha o que você pode ter feito de errado, tenta pegar essa responsabilidade para você, não atribui, tinha muitos candidatos, a prova estava muito difícil, a prova cobrou jurisprudência. Não, toma a responsabilidade para você mesmo. O que eu fiz de errado? O que eu poderia fazer melhor? Porque quando você se torna uma pessoa responsável pelo resultado que aconteceu na sua vida, você para de atribuir eu não passei por causa do fulano, não passei por causa do ciclano. E você assume a responsabilidade e corrige. Mas eu não vou ficar falando aqui de correção. Isso está lá no pilar da autoavaliação. A resiliência, ela é importante porque todo concurseiro ele vai passar por uma etapa dessa de reprovação. E eu lembro que quando eu estava estudando, eu estava bastante tempo estudando, estudava muito, muito, muito. E eu estava muito convicto, eu pensei assim, eu vou passar nessa prova. Era a primeira prova que eu ia fazer, pessoal. Vou passar nessa prova e eu vou ser servidor público, vai dar tudo certo. E eu cheguei lá, nossa senhora, eu não sabia, parecia que eu era um burro, porque eu reprovei, foi a primeira prova, eu não sabia nem o que eu estava fazendo. E aí eu fui ganhando a maturidade e entender que não é assim. Geralmente você vai ser aprovado, um bom indicador que você vai ser aprovado é quando você está reprovando,
está estudando, está melhorando, seu índice de acerto está melhorando, mas você chega e você reprova, aí você fala assim, não quero mais isso não é para mim. Ou será que isso daí é para mim? Será que o curso é para mim? Pô, bem que o pessoal falou, tem muita fraude, que é isso, é aquilo. Quando você começar a se questionar quase como se fosse a crise do impostor, você está chegando perto da aprovação. Porque quanto menos você sabe, mais você acredita estar preparado. E quanto mais você sabe, menos você acredita estar preparado. Então, uma característica muito engraçada de todos os colegas que eu conheço, a maioria, assim, não achava que estava preparado, e ele foi lá e passou. E, então, olha para aquela questão da corrida, da maratona, que é uma coisa de longo prazo. Procura ser um estudante antes de querer ser um servidor público. E uma outra coisa interessante para eu falar aqui, que eu via muito meus colegas, isso nunca me afetou, pessoal, essa questão da resiliência. Eu sempre vi assim, pô, eu errei, eu caí. Então, aqui está o que eu preciso melhorar. Aí eu ia, ajustava, errava, sei lá, eu acertava uma disciplina tal, passava e na outra eu reprovei. Eu falei, então eu vou continuar fazendo isso nessa daqui e nessa que eu vou ajustar tal coisa. Aí eu ia, passava também numa próxima prova, melhorava um pouquinho aqui, mas no geral eu não conseguia. Então, é engraçado porque a resiliência sempre foi um dos pilares que eu mais tive. Talvez tenha sido até o motivo de eu ter deixado por último, que é o que eu menos me preocupo. Eu falo para todo mundo, eu tive diversos colegas, diversos amigos que estudaram para concurso e passaram. Vai passar um ônibus aí, não liga não. E, dos meus amigos, meus colegas, eu tô longe de ser o mais inteligente, longe de ser o que tem o melhor material, uma boa base familiar, mas eu posso dizer com convicção que eu sou um dos mais resilientes. Não sei se foi por uma questão de vida, mas quem me conhece sabe, eu sou uma das pessoas mais resilientes. Eu posso estar destruído, eu vou me reerguer. Quantas vezes não for necessário. Essa é uma das características que eu mais tenho. Eu posso não ser o mais disciplinado, o mais focado, o mais inteligente, nem nada. Mas resiliente eu sou. Então, é isso que eu levei para a vida. Toda falha, ela vai servir para um ajuste. E você vê isso como parte do processo. E não como um motivo da sua derrota. Faz parte do processo. Você vai falhar. Todos os empreendedores bem-sucedidos, eles falharam. A maioria, né? Não vou falar todos. A maioria dos empreendedores, dos concurseiros, dos servidores públicos atuais, eles falharam em algum momento, ajustaram e lograram êxito. E para fechar com chave de ouro, eu vou mostrar aqui para vocês, que eu não estou mentindo. Tem uma pessoa que eu gosto de seguir, eu acho que ele é muito mais resiliente que eu, com certeza. Mas eu me espelho nele, que é o David Goggins. A maioria de vocês já deve ter ouvido falar. Eu acompanho ele desde o começo, desde quando ele estourou. Mas eu nunca comprei o livro dele, porque eu sempre acompanhei muito vídeo na internet. Então eu sempre consumi muito aquela ideia que ele passava. Eu procurava ter isso na minha vida. Antes de falar do David Goggins, eu vou falar sobre uma situação e quem foi guarda comigo, quem fez curso de formação comigo, foi do meu pelotão, vai falar assim, pô, é verdade, eu lembro dessa situação. Pessoal, o curso de formação da guarda foi puxado, não foi uma coisa simples. Eu não fiz outros cursos de formações, mas antes da guarda, mas assim, foi bem puxado. E eu era um cara, eu corria 15 km dia sim, dia não, fazia abdominal, fazia flexão, mas eu sempre fui um cara muito assim, muito paizanão. O pessoal fala assim, muito paizanão. Todo mundo que me conhece vai falar, é verdade. A gente era paizanão. E quando eu entrei no curso de formação, o grau de cobrança era muito maior do que eu esperava. Então tinha momentos ali que eu pensava em desistir brevemente, mas eu ia seguir até o final porque era aquilo que eu queria pra minha vida. E eu lembro que o pessoal, tipo assim, tinha muita gente em forma de aspecto físico meio, em forma, fazendo atividade física com constância. E, pô, eu mal conseguia fazer flexão, eu mal conseguia fazer abdominal, corrida. A corrida tava bem, mas assim, quando você tá no curso de formação é diferente, é uma coisa totalmente diferente. Aí eu lembro que o pessoal devia observar, né? Pô, fica muito claro ali. Pô, eu não fazia flexão, a quantidade que era necessária ali durante o treinamento, não fazia a corrida do tempo, um tempo bom, fazia flexão a quantidade que precisava. Mas no dia do TAF interno, que era um TAF extremamente rigoroso, eu fui lá e tirei 100. E o pessoal falou, eu lembro do pessoal falando assim, cara, não sei como o parente fez isso, mas ele conseguiu tirar 100. E como que eu fiz isso, pessoal? Eu coloquei na cabeça assim, eu não vou falhar, eu não aceito tirar menos do que 100.
Por quê? Porque na atividade física é uma das poucas disciplinas que só depende de você. É você por você mesmo. E muitas vezes o estudo para concurso vai ser isso. É você por você mesmo. Às vezes você está estudando, você, sei lá, tem um namorado, tem um marido, tem uma esposa, tem o que for, você espera que a pessoa te apoie, a pessoa não vai te apoiar. Ela fala assim, putz, estou sozinho. Você vai esperar que a sua família vai te apoiar, sua mãe, seu pai, eles não vão te apoiar. E você vai entender que é você por você mesmo, e tá tudo certo. Por isso é importante ter também a sua base de apoio, sabe? A sua base. Se você não tem, pessoal, se alia com aqueles que estão no mesmo objetivo. Com estudantes, com pessoas que treinam, sabe? Foge daqueles que vão atrasar a sua vida. Se torne aquela pessoa que você quer ser. Mais pra frente eu vou fazer um vídeo sobre isso. Eu não quero ficar muito focando em mentalidade. Existem pessoas melhores aí para falar sobre mentalidade, mas eu acho importante pontuar eventualmente. Mas trazendo o livro aqui, ó, comprei o livro do David Goggins, não fomento a pirataria, tá, pessoal? Não é à toa que eu tenho todos aqueles livros, eu prefiro ter, eu prefiro gastar. Se eu não tenho à disposição, eu vou consumir quando eu tiver, eu sou assim. Se você quer ser uma pessoa mais resiliente, eu acredito que esse livro aqui, A Mentalidade do David Goggins, vai ser muito positiva, tem muito a agregar. Eu tô olhando para baixo porque eu tô olhando aqui o retorno. Ó, faço questão de divulgar porque quando eu estudava, eu falava assim, eu quero ser que nem ele, eu quero ser durão que nem ele. Não sou, mas eu mirei nele. Comenta aí se você quer que eu faça uma resenha do livro, ó, ele tá fechadinho, vou começar a ler ele, junto aí do meu projeto 21 Dias Hard. Dá um joinha, segue lá no Instagram, comenta, dá sugestão, sejam respeitosos, podem dar sugestões, manda inbox para mim. Eu espero que vocês estejam gostando. Eu vou começar agora com uma parte mais técnica, sabe? Porque não adianta só a gente ficar filosofando aqui, a gente tem que botar a mão na massa. E espero que vocês estejam gostando e vem com a matilha.